Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre fermentação. Bom, nós sabemos que existem alguns processos que as células fazem para obtenção energética. Um desses processos é na presença de oxigênio, que é chamado de respiração e fornece muitas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, como moeda energética para nós. E o outro processo é um processo chamado de fermentação, onde não há uma utilização de oxigênio, portanto, é considerado um processo anaeróbico e fornece menos quantidade de ATP, menos quantidade de molécula de adenosina trifosfato como saldo energético para utilização em processos metabólicos. Bom, assim sendo, a fermentação ela é um processo muito simplificado de obtenção energética. Obtém-se pouca energia com o processo fermentativo e também existe uma outra peculiaridade, que além do baixo fornecimento energético, é a obtenção de produtos ou subprodutos que podem muitas vezes serem considerados tóxicos para o metabolismo celular. Existe assim um processo reconhecido como simples e primitivo, com saldo apenas de 2 ATPs em processos fermentatórios. E existem três tipos de processos fermentatórios ou de fermentação. No nosso material é apresentado apenas dois, mas é importante que a gente estude os três, porque pode cair no vestibular. A primeira fermentação, ou o primeiro tipo de processo fermentatório, é chamado de fermentação alcoólica. É onde nós temos a transformação da molécula de glicose em processo aeróbico, sendo transformada em duas moléculas de ATP mais álcool. A fermentação láctica, que é quando nós temos a molécula de glicose em processo anaeróbico sendo transformada em ácido lático e duas moléculas de ATP. E a terceira, o terceiro tipo de processo fermentatório, que é chamado de fermentação acética, onde nós vamos ter a formação através de uma molécula de glicose em duas moléculas de ATP e ácido, tá? Que é onde nós temos a formação, por exemplo, do vinagre. Então vamos começar com o estudo da fermentação lática. Na fermentação lática, nós temos uma molécula de glicose que sofre um processo de degeneração ou de quebra, formando dois piruvatos. Esses dois piruvatos, eles vão ser transformados em duas moléculas de lactato ou ácido láctico. E conforme eu tenho essa formação de duas moléculas de lactato, eu tenho, logo no primeiro processo glicolítico aqui, a formação de dois ATPs. Então, no produto final, eu tenho ácido lático e também eu tenho a presença de dois ATPs. Eu não tenho aqui, nesse processo, a utilização da presença da molécula do oxigênio. Então, é completamente um processo anaeróbico. Essa fermentação lática, ela vai mostrar para a gente, ou ela vai acontecer no músculo dos animais e ela vai ser responsável por aquela resposta fisiológica de dor quando nós fazemos algum exercício intenso e não respiramos direito. Há uma concentração muito alta de lactato nessa musculatura e baixa concentração de energia. Uma outra coisa que nós vamos ter aqui é a não presença de formação de gás carbônico. Nós não temos formação de gás carbônico na fermentação lática, ok? Fica a dica, não esqueçam disso. A outra fermentação, desculpa, essa fermentação lática ela também é utilizada em bactérias que são ligadas à sua presença, à degradação de açúcares no leite, como por exemplo os lactobacilos vivos. Então é utilizado na fabricação de iogurtes, de queijos, de derivados de leite de forma geral. E também estão presentes na nossa microbiota intestinal, tá bom? Um outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é aquela fermentação que no final do processo você tem a produção do álcool. Também tem
duas moléculas de ATP sendo formadas durante a quebra da glicose. No entanto, no finalzinho dela, nós vamos ter como produto ou como matéria que seria tóxica o álcool. Além do álcool, nós temos descarbonização acontecendo, ou seja, nós temos ali a presença ou a formação do gás carbônico. Tá? Essa fermentação alcoólica ocorre com a quebra de uma molécula de glicose, formando duas moléculas de piruvato, e nesse processo, dois ATP sendo formados. Durante a formação ou durante a transformação do piruvato em álcool, em aldeído acético, nós temos a descarboxilação acontecendo, ou seja, a formação da molécula de gás carbônico. Nesse processo, então, eu tenho formação de dois ATPs, formação de álcool e formação de gás carbônico. E por último, a fermentação acética, que é quando eu tenho o etanol, eu tenho o álcool, a presença de ar, mas não como uma forma, uma bomba de se produzir energia, e sim como um mecanismo catalisador para acelerar a produção do ácido acético. Então eu tenho a formação, nesse caso, de ácido, eu tenho a formação de água e eu tenho também a formação de uma pequena parcela energética, tá? Esse tipo de fermentação é chamada então de fermentação acética. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e nos encontramos nas próximas aulas. Grande abraço!